Autores fundamentais, como William Shakespeare e Machado de Assis, favorecem um paradoxo que, salvo engano, tem passado despercebido. Explico. A força de seus textos demanda leituras que também sejam potentes, originando correntes interpretativas que precisam ser levadas em consideração por sua capacidade de iluminar ambos ângulos específicos da obra estudada. Ângulos específicos, eu escrevi. E aí mora o problema. A interpretação forte torna-se frágil, isto é, narcisista, ao cingir a potência do texto ao metro exclusivo de sua hermenêutica. Neste caso, multiplicam-se os textos analisados, porém os resultados analíticos tendem a repetir-se numa autorreferência que termina por negligenciar cada vez mais o texto, pois a ênfase recai na própria corrente interpretativa. Esse paradoxo sobressai na edição dos contos de Machado de Assis e, em boa medida, esta nova antologia pretende superar o impasse. De um lado, seguimos editando os livros de contos publicados pelo próprio autor. Contos Fluminenses, 1870, Histórias da Meia-Noite, 1873, Papéis Avulsos, 1882, Histórias Sem Data, 1884, Várias Histórias, 1896, Páginas Recolhidas, 1899, Relíquias da Casa Velha, 1906. Naturalmente, nada a objetar. Algumas edições recentes, inclusive, resgatam a primeira publicação em jornal ou em revista, a fim de cotejar a versão saída do livro, obtendo desse modo um entendimento mais aprofundado do processo de reescrita machadiano. De outro lado, e aqui o paradoxo vem à tona, as antologias realizam uma redução, provavelmente involuntária, do universo de sua contística a um conjunto necessariamente limitado de interpretações da sua obra. A consequência dessa operação salta aos olhos. As antologias de contos de Machado gravitam em torno de um mesmo eixo, composto por aproximadamente 2 dezenas de contos, certamente notáveis obras-primas do gênero, isso em qualquer latitude. Substitui-se, imaginemos, a chinela turca por o espelho, ou teoria do medalhão por a cartomante, e Fiat Lux. Uma nova antologia vem à luz, preservando, porém, o mesmo núcleo básico de textos selecionados. Reitero, pois por certo não se trata de inventar a roda uma e outra vez, o cânone da contística machadiana foi muito bem escolhido. Contudo, sua reiteração automática produz um efeito paradoxal, pois nega o caráter plástico que identificamos no texto clássico. Os mais de 200 contos escritos ao longo de 5 décadas de exercício contínuo são assim congelados num universo de 20, talvez 30 contos. Essa circunstância impõe a pergunta necessária: o que se perde com tal operação? A resposta não é difícil. Muito. Praticamente tudo. Perde-se a própria razão de ser do autor Machado de Assis. A canonização
negligencia o verdadeiro alcance de sua presença na cultura brasileira. Procedimento limitador que condena o autor Machado a ser, entre aspas, o maior escritor das letras pátrias. Nesse contexto, não há como evitar um vocabulário divertido. Essa nova antologia de contos quase esquecidos, pelo contrário, propõe que esqueçamos a imagem do escritor consagrado e nos concentremos no autor em formação, tarefa infinita, bem entendido. Nesse caso, é necessário, obrigatório até ler, reler, tresler todos os contos machadianos, pois somente assim é possível vislumbrar um retrato de texto inteiro do autor. O que revela tal instantâneo? A obsessão com uma série de temas que estruturam a visão de mundo e moldam os exercícios ficcionais de Machado. Nesta antologia, 4 eixos ou pares foram selecionados: música e literatura, política e escravidão, desrazão, filosofia. Os contos aqui coligidos elaboram esses tópicos a partir de perspectivas diversas. E, numa espécie de olhar cubista avant la lettre, ora aprofundando análises, ora mudando radicalmente o ponto de vista. Nesta antologia, adota-se o critério cronológico na apresentação dos contos. Se tudo der certo, dessa maneira a leitura será capaz de apreender as transformações do autor em relação aos temas-chave da sua obra. Somente um escritor consagrado é idêntico à imagem que dele se projeta. Um autor em formação altera suas concepções, mescla gêneros, realiza experimentos, nem sempre bem-sucedidos, muda sua literatura na exata proporção em que lê intensamente outros autores. Mas não direi. O convite está feito, hora de passar aos contos. Esse trecho que eu li é parte da introdução do livro Contos Quase Esquecidos, de Machado de Assis, organizado por João César de Castro Rocha, publicado pela editora Filocalia em 2020. É muito interessante, justamente pela proposta aqui apresentada. Temas e a inclusão nesses temas de contos, em sua maioria, não presentes nas antologias que existem por aí. Para terem uma ideia, no tema música e literatura, dos 8 contos apresentados, talvez só estejam nos livros que circulam por aí em forma de antologia, Cantiga de Esponsais e Um Homem Célebre. No tema política e escravidão, também 8 contos, e também talvez 2 estejam presentes nessas antologias, como O Caso da Vara e Pai contra a Mãe, e talvez A Sereníssima República. Já no item Desrazão, que apresenta 7 contos, e no tema Filosofia, que também apresenta 7 contos, tenho a impressão de que nenhum desses 14 contos aparecem nas antologias que mais comumente encontramos. Por isso, esse livro é muito interessante, para nós podermos conhecer contos de Machado que não conhecíamos, muito provavelmente, para podermos pensar em estabelecer uma relação entre os contos lidos e os temas dentro dos quais o organizador os incluiu. Portanto,
A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura, para os leitores de contos e para os apreciadores de Machado, é o livro Contos Quase Esquecidos, de Machado de Assis, organizado por João César de Castro Rocha, editora Filocalia. Boa leitura.